Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu convido vocês a assistir um trecho desta videoaula com a professora doutora Karina Okajima Fukumitsu. Ela é psicóloga, suicidologista, gestalt terapeuta. Vamos começar a assistir essa linda e espetacular aula que trata sobre o suicídio. Eu sei que o tema é um pouco pesado, mas o mês de setembro vem chegando e junto a ele nós temos uma data específica para ser trabalhada, que é o dia 10 de setembro. Vamos assistir primeiro? Depois a gente volta para conversar um pouquinho mais. Bora lá? Dos meus estudos, principalmente, da prevenção dos processos autodestrutivos, do luto por suicídio e da pós-venção. Essa tem sido a minha missão existencial, esse tem sido realmente o meu percurso, do qual eu me esforcei bastante para que eu pudesse falar sobre esta temática. O título do pós-doutorado foi realmente muito conquistado e perseguido, né, porque eu queria ter um título que pudesse me trazer a possibilidade de eu coordenar hoje, que é meu sonho de consumo bem consumido, que é a pós-graduação em suicidologia, que você também falou, porque eu sempre acreditei que a informação, ela é também uma das fontes principais no processo de formação, inclusive de saúde mental. Quando a gente sabe, quando a gente se aproxima, quando a gente consegue desmistificar algumas crenças que são prejudiciais, principalmente aquelas crenças que nos trazem muito estigma, muito tabu, e o suicídio eu não posso deixar de falar, que é um dos temas mais instigantes e que eu lido diariamente com este assunto, e, portanto, eu acredito que nada melhor do que um trabalho psicoeducativo, nada melhor do que informação, e por isso que eu aceitei com muito gosto esse convite que muito me honra e realmente é um privilégio. Então, eu quero dar as boas-vindas à maneira como você me recepcionou, porque isso faz total diferença. Quando você, pelo menos eu tive a boa sensação de que eu era acompanhada, a Denise, querida, que também, né, trocou algumas mensagens antes, né, ela falou assim, professora Karina, né, doutora, vocês me chamam de doutora, mas eu prefiro ser chamada de Karina também, porque a horizontalidade da relação humana é o que eu mais priorizo na minha conduta, inclusive como psicóloga, inclusive como professora, educadora, né? Porque eu acredito que esse relacionamento tete a tete, mesmo que seja virtual, mesmo que seja de uma maneira que a gente utiliza, né, a tecnologia a nosso favor para a gente se integrar aqui e agora, eu acredito que a melhor forma de interação e de acessar os corações de pessoas em intenso sofrimento existencial é desta forma, valorizando muito mais quem é você e a tua história, muito mais do que títulos e das coisas que você tem. Eu tenho uma frase que eu falo que quanto mais a gente tem, mais a gente tem a tendência de se seduzir pelo que a gente é. Ou seja, o ter é a falência do ser, muitas vezes. E eu tomo muito cuidado, sabe, para não me tornar uma pessoa arrogante, para não me tornar uma pessoa que fique cega no sentido de deixar de olhar para aquilo que é essencial nas pessoas. Como eu tenho costume, infelizmente ou felizmente, a minha trajetória foi demarcada por uma mãe desde os meus 10 anos, hoje eu tenho 50 anos, mas desde os meus 10 anos, com uma mãe que tentou o suicídio. E por eu ter, né, uma família oriental, né, a gente tem, os japoneses, eles têm uma marca muito assim, de ser muito certinho, de não querer mostrar, né, que a gente está errando, que a gente tem vulnerabilidade, que a gente sente. Então, eu me vejo hoje uma pessoa privilegiada, porque o que fez o meu privilégio, o meu próprio fardo?
E eu costumo também, então, falar que a cada um o seu próprio fardo e o seu próprio privilégio. Então, quando eu e minha irmã socorríamos a minha mãe, né, em todas as tentativas de suicídio dela, nós a levávamos nos hospitais e nos prontos-socorros, ao que nós ouvíamos barbáries que, infelizmente, a gente ainda ouve. Dona Yoko, a próxima vez a senhora tenta chamar a atenção de um jeito diferente, utilizando, inclusive, um método mais efetivo para fazer com que a gente não perca tempo com a senhora. Ô, Dona Yoko, a senhora não tem dó dessas meninas lindas? O que para mim era um elogio, poderia ser, mas eu comecei a me exigir ser linda o suficiente, inclusive, para que a minha mãe pudesse olhar para mim e para que ela pudesse falar: filha, eu quero viver por sua causa. Aliás, isso é uma marca que eu falo, a gente nunca consegue convencer ninguém a não tentar se matar. E aí, então, por isso que eu já trago uma abordagem que quando alguém chegar e falar para você, eu quero morrer, você não fale, mas você tem tudo. Esta frase é a pior frase que a gente poderia falar. Por quê? A pessoa que evidencia e comunica uma certa vulnerabilidade, ela não sente que ela tem tudo. Então, todas as vezes que nós ouvíamos, a senhora tem tudo, Dona Yoko. A senhora, né, tem 2 filhas lindas e a senhora tem que viver por causa delas. Não, também a gente não convence ninguém que está se autodestruindo a ter motivações externas a não ser a própria motivação. E foi toda a minha trilha, né, de pesquisa e de estudo para que eu pudesse ajudar. Atualmente, realmente, eu tenho orgulho, não no sentido de arrogância, mas um orgulho no sentido que eu tenho uma carreira sólida, que eu acredito realmente nisso que eu acabei de falar para vocês. A horizontalidade da relação. Eu posso ter estudado um pouquinho mais sobre os processos autodestrutivos, mas somente aquele que se autodestrói sabe sobre a história dele. Então, eu nunca posso deixar que os atos autodestrutivos prevaleçam naquele que tenta se matar ou aquele que se autolesiona. Veja bem, todo o meu foco na minha conduta de gerenciamento de crises é olhar olho no olho, como eu estou olhando no teu olho, Mário, né? Apesar de estar na telinha, e entender que existem emoções borbulhando e que é isso que vai fazer total diferença. Eu tenho uma conduta muito afetiva, amorosa, eu falo sim de sentimentos, embora toda a minha cultura nipônica pudesse abafar e pudesse trazer uma certa vergonha, né, de eu falar sobre este assunto. Aliás, um dos maiores tabus que eu encontro e o maior desafio como suicidologista é também esse estigma, a falta, né, de compreensão que as pessoas têm em relação ao sofrimento humano. Moral da história, o que eu estou trazendo é que todo processo autodestrutivo, e veja bem, é um processo. Eu gostei muito da maneira como você começou a falar aqui nessa nossa live, que existe já um caminho percorrido de formação, de saúde mental, e que não começou ontem, vocês já têm uma história formada, e eu acho lindo. Por isso que eu acredito que também tudo é uma questão de processo. Processo autodestrutivo é processo de aprendizagem disfuncional. Como assim, Karina? É processo que a gente aprende, infelizmente, para a gente ter a sensação que a gente tem o controle da situação. Deixa eu explicar direitinho. Quando eu tenho uma desarmonia emocional ou relacional, a vontade que eu tenho, eu espero que eu não esteja sozinha, quem de nós e quem de vocês, vamos lá, Mário, Emerson, que eu estou vendo na telinha, e vocês que estão nos acompanhando, quem de nós já sentiu raiva quando teve um conflito relacional? Eu acredito que todos nós. Quem de nós já se sentiu desmotivado e frustrado por expectativas, né, que não aconteceram da maneira como a gente queria? Quem de nós um dia não falou, a vida não é do jeito que eu quero? Esse é o título do meu livro, A Vida Não É do Jeito que a Gente Quer,
que eu escrevi há 7 anos atrás, quando eu fui acometida por uma inflamação cerebral e que me tirou temporariamente, felizmente, a capacidade de eu lembrar da ordem alfabética, a capacidade de eu andar. A partir daí nasceu a educadora dos pés descalços, porque como foi retirada temporariamente essa condição, inclusive deu me levantar, olha, eu não conseguia fazer isso, gente. Então, isso há 7 anos atrás, e hoje eu já consigo. Hoje eu tenho uma compreensão que não por acaso eu ganhei bônus de tempo, não só por uma promessa que eu fiz para o Papai do Céu, que se ele me devolvesse a memória, porque se eu não sabia nem a ordem alfabética durante esse tempo, e eu não conseguia me levantar, se ele me ajudasse a eu resgatar as minhas forças físicas, mentais e espirituais, eu faria com os pés descalços. Então, aí nasceu a educadora dos pés descalços, que graças a essa promessa, e promessa a gente cumpre direitinho, eu estou aqui para contar não somente história, mas para falando sobre a necessidade, primeiro, da gente acolher o sofrimento existencial de cada um, inclusive da gente reverenciar a história da pessoa, da gente provocar uma manutenção de afetividade constante, que eu acredito que é assim que a gente consegue gerenciar algumas crises, é assim que a gente consegue, inclusive, fazer prevenção dos processos autodestrutivos e também fazer o acolhimento ao luto por suicídio, porque essa tem sido a minha especialidade desde 2009, que eu entro no doutorado em 2009 para estudar e me aprofundar nas especificidades do luto por suicídio. E isso é o que a gente chama de pós-venção. Eu tenho todo o meu estudo trazido, pelo menos na teoria, e agora na prática durante esses anos, mas como eu tive, então, essa história de ter uma mãe com várias tentativas de suicídio, eu vou, né, perseguindo toda uma carreira na psicologia. Eu poderia ser ou psicóloga ou publicitária. Que pessoa com 16 anos sabe o que quer ser na vida, né? Então, para vocês saberem que, né, eu tinha muitas dúvidas, mas eu falei, eu ouvi um amigo do cursinho falando assim, olha, tem um curso que chama psicologia e que diz que estuda a alma e que acolhe a alma humana e que ajuda as pessoas em sofrimento. Nossa, eu falei, gente, talvez eu preciso de ajuda. E eu quero procurar, então eu comecei a me encantar pela psicologia e hoje eu falo que é uma área que eu sou absolutamente apaixonada, né? Eu tenho muito orgulho de ter escolhido e hoje eu faço publicidade das existências humanas. Então, assim, eu acabei conciliando, não estou, né, desmerecendo a publicidade, mas hoje eu acredito que aquele que se autodestrói, eu tenho um artigo na revista da USP que eu falo assim, suicídio do desalojamento de si, então, do desalojamento do ser para o desertor de si mesmo. Veja bem quando eu falo que o suicídio é um processo que vai acontecendo de uma complexidade de processos autodestrutivos, que eu chamo de processo de morrência, e nesse processo de morrência a pessoa vai definhando existencialmente e ela vai acreditando que ela não tem importância, principalmente porque, vocês lembram daqueles sentimentos que eu falei? Raiva, tristeza, amor não correspondido, expectativas frustradas, vão fazendo uma bola de neve que vão trazendo uma concepção, uma percepção de que a gente não é importante. Quem de nós nunca se sentiu fora do grupo social, com uma sensação de falta de pertencimento? Tudo isso junto, gente, vai criando uma sensação de que a gente não é importante. Pois, lembra que eu também trouxe para vocês que processo autodestrutivo, então, é aprendizagem disfuncional? Bom, sendo assim, se a gente tem todo esse histórico, e eu falo que o processo autodestrutivo é uma maneira da pessoa lidar com a agressividade,
e com a falta de proteção que ela sente, principalmente quando há desarmonia relacional. Lembra disso também? Que é esta falta de controle que eu tenho? Bom, na inabilidade de eu brigar ou matar aquilo que está me provocando sofrimento, quem está me provocando sofrimento, eu coloco essa energia contra mim, e aí então começam os processos autodestrutivos. Quem daqui já não sentiu em algum momento vontade de chorar, e engoliu o choro, depois teve dor de cabeça e dor de barriga? Vai falar que não. E então essa é uma frase que eu tenho: quando tem choro é para ser chorado, se não vira dor de cabeça ou dor de barriga. Isso quer dizer que gerenciamento de crises, né, é o mesmo para mim de gerenciamento das nossas emoções. E um desenvolvimento, e requer um desenvolvimento socioemocional, para que a gente possa lidar com as situações que acontecem, principalmente as mais difíceis. Principalmente quando a gente tem de enfrentar obstáculos, adversidades, e quem não, né? Todos nós vivemos algum tipo de problema, e o que dirá, porque eu sempre também trago essa ideia, o problema ele não vem de pouquinho, ele vem às vezes em container. Vocês já tiveram essa sensação de que para que eu quero descer, né? Pois é. Então, esta sensação é o que a gente chama de desespero, desamparo e desesperança. 3Ds apontados pela Associação Brasileira de Psiquiatria, que é sobre o comportamento suicida. Quando a gente fala para que eu quero descer, né, e eu acredito que eu também estava fazendo este pedido em 2014, quando eu desenvolvi a inflamação cerebral. Por que, gente, que eu estou falando isso? Porque até então eu estudava comportamento suicida, estava também ampliando o escopo do meu trabalho com luto por suicídio, porque o meu sonho sempre foi trazer para a sociedade brasileira este assunto. Entro no doutorado, então, para pesquisar as especificidades do luto por suicídio, eis que o título da minha tese era o processo de luto do filho da pessoa que se matou. Na verdade, tinha um outro título, mas daqui a pouco eu conto por quê que eu estou mudando agora, mas se você for na USP, na biblioteca, está escrito assim: o processo de luto do filho da pessoa que cometeu o suicídio. Vejam bem, eu estou retirando a palavra cometer, porque no pós-doc, quando eu começo, eu leio um livro chamado The Unique Grief, Suicide, então suicídio como uma especificidade, né, como um luto diferenciado, né, único, e que o Tom Smith, que é o autor, ele faz uma discussão a respeito do verbo cometer. Cometer está associado a crime ou a preconceito. Crime ou pecado. E aí, como eu quero trazer a questão do preconceito e desmistificar esta ideia de que a gente não pode falar sobre suicídio, principalmente porque a gente tem medo que as coisas aconteçam, o problema não é falar, mas o como se fala. Então, aí eu mudei também hoje o título da minha dissertação, né, e da minha tese de doutorado, que é o processo de luto do filho da pessoa que se matou. Neste momento, gente, a minha mãe morre de coração grande. Todo mundo me pergunta: no final, a tua mãe morreu por suicídio? Eu comecei meu caminho pela suicidologia quando eu entro e começo a me divulgar em 2004 como suicidologista, porque eu tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, onde eu fiz o meu mestrado. Eu escolhi fazer o meu mestrado numa vertente humanista e existencialista, né? Graças a essa ideia da crença de que as relações precisam ser horizontais. E aí, então, lá nos Estados Unidos, eles são muito fortes nas questões da prevenção e da pós-venção. Eu queria realmente trazer essa questão e essa marca, né? Porque eu estudei para ser psicóloga, para trabalhar nas lides acadêmicas sobre esse assunto. Porque eu achava um absurdo, eu não sei você, Mário, mas eu nunca tive nenhuma aula que me ajudasse a atender
pessoas com comportamento suicida. E eu morria de medo, né? Porque é óbvio, a minha questão e o meu drama, né, e a minha dor era conviver com uma mãe que tentava o suicídio. Aliás, então eu fui fazer a psicologia para me ajudar e também para compreender uma coisa que hoje ainda eu não tenho uma definição, esse fenômeno, né, esta morte chamada suicídio. Bom, e aí então, quando eu volto dos Estados Unidos, a minha mãe pela última vez falava para mim assim: Carina, eu quero me matar pelo telefone. E eu estava grávida daquele que seria o meu primeiro filho. Então, com 2 meses de gravidez, eu, né, falando para minha mãe no telefone, falei: calma, mãe, todos morreremos, a hora da sua morte chegará. A gente não tem como escolher. Você já tentou se matar várias vezes e a morte não chegou. Veja bem, eu não falei para minha mãe: você não conseguiu se matar, você é fracassada em se matar, porque senão eu ia repetir aquilo que a gente tinha ouvido, inclusive ela tinha ouvido quando pequena. Eu falei: calma, a hora da sua morte vai chegar, assim como a hora da minha morte vai chegar. Nessa hora, eu senti uma pontada, eu estava abortando aquele que seria o meu primeiro filho. Esse paradoxo vida e morte foi muito forte, porque eu tive indicação da curetagem, ela chega para mim, ela fala: você perdeu muito depois da curetagem. Ela falou: você perdeu muito comigo, né? Com a minha história, Karina. Eu falei: eu perdi uma adolescência, né? E uma infância também, que eu gostaria, idealizada, mãe. E ela falou: agora você não vai mais, eu vou virar o jogo, eu vou te ajudar na prevenção do suicídio. Isso aconteceu em 2004, 2005, vejam bem. Naquela época não tinha nada, imagina que a gente vai falar sobre isso. E aí então eu falei: então, mãe, você quer ser minha parceira na prevenção? Aí ela falou: você vai ter a parceria. Eu falei: mãe, eu tenho um trabalho que eu escrevi no mestrado de ética sobre suicídio. O meu sonho, eu me tornei psicóloga, professora universitária, para trazer esse assunto à tona. Eu acho que a gente tem que ter importância. Eu tenho praticamente o livro escrito, só que eu falo da nossa história. Você quer ser minha coautora e dar uma lida? Ela leu e ela falou: Karina, vamos em frente. Aí eu fui buscar a editora. Eu nunca consegui tanto ouvir não, né? Porque, olha, no final é este livro, Suicídio e Gestalt Terapia, mas tinha um outro nome. Eu recebi 3 recusas editoriais, porque as editoras falavam: imagina que você vai falar sobre esse assunto. Quando eu entreguei para a universidade, da qual eu lecionei 12 anos, para entregar para a biblioteca de presente, eu ouvi da coordenadora: ai, Karina, mas não tinha nenhum assunto mais felizinho para você pesquisar. Vejam bem, eu estou trazendo na minha história marcas de uma trajetória, não para me colocar como coitadinha, mas assim, o quanto é importante vocês abrirem espaço para falar exatamente sobre esse assunto. Vejam bem que para mim é uma grande honra e um agradecimento, porque para quem já percorreu várias rejeições no sentido de que aquilo que eu falava não poderia ser falado, para mim é um grande alívio. Ver escolas, ver vocês incentivando esta fala para que a gente possa realmente conhecer o processo autodestrutivo, a prevenção e a pós-venção. Vejam bem que isso é gerenciamento de crise. Sendo mais específica, quando a gente consegue abrir espaço para todas as histórias das pessoas, quando a gente consegue dar escuta para aquele que fala que está se autolesionando ou que quer se matar, quando a gente busca fazer encaminhamentos, porque eu espero que a nossa conversa não se encerre aqui. A gente está trazendo esta conversa e vocês já têm um processo de formação, formar a ação principalmente do acolhimento e do cuidado, porque acolhimento e cuidado servem como intervenções. Como assim, Karina? Sim, as próprias intervenções que a gente tem no gerenciamento de crise são o acolhimento, o cuidado, a habilitação / informação para que a gente possa chegar num equilíbrio.
Tudo isso, minha gente, é um processo do quê? Eu fui criando um programa RAISE, que eu já estava estudando no meu pós-doutorado, que foi interrompido pela inflamação cerebral. Lembra disso que eu contei para vocês? E graças à promessa de eu conseguir ficar descalça, eu estou aqui lembrando de todas as situações que eu pesquisei. Eu estava, então, entrando no pós-doc, então, no doutorado eu contei para vocês, estudando luto por suicídio, né? Minha mãe morre, então eu vivi visceralmente o meu luto, aquilo que eu estava pesquisando. Foi neste momento que eu comecei a falar, eu acho que eu não posso fugir daquilo que é meu. Sabe por quê? A vida sempre me exigiu comprovar aquilo que eu pesquisava. E eu comecei a perceber que tudo aquilo que eu pesquisava, por exemplo, comportamento suicida, eu vivia aquilo lá. Eu estava pesquisando luto por suicídio. Eu vivia o luto de uma mãe que morreu e que me colocou na suicidologia. E aí, então, eu comecei a falar, gente, o meu trabalho é visceral. Teoria e praxis não podem estar desintegradas. Gerenciamento de crise é a gente precisar ser congruente, gente. E quando eu falo congruente, nós educadores achamos que a gente precisa ser forte o suficiente e não chorar e não ficar vulnerável, porque a gente tem que ser professor, dirigente, a pessoa que tem que estar lá no suprassumo. Quem fica assim, gente? Vou contar uma historinha que eu gosto bastante, que vocês podem ler nos 108 Contos da Monja Coen. Eu li lá. E aí, então, o Gandhi, ele cuidava das pessoas, falava com as pessoas, e uma mãe falou, o meu filho, eu descobri que ele tem diabetes, ele só come coisas que fazem mal para a diabetes dele, né? Vou pedir para o Gandhi, né? Porque Gandhi é Gandhi, se ele falar para o meu filho parar de comer coisa que faz mal para ele, ele vai parar. E aí ele chega, Gandhi, fala para o meu filho parar de comer coisas que fazem mal para ele. Aí o Gandhi fala assim, menino, vem cá. Aí ela falou, agora vai, né? Aí o Gandhi fala, volta daqui a um mês. Aí ela fala, putz, é Gandhi, né? Bom, Gandhi é Gandhi, então tá bom, um mês depois eu volto. Aí voltou depois de um mês, gente. Ela falou, fala para ele, Gandhi, fala para ele. Aí o Gandhi fala, vem cá, para de comer coisas que te fazem mal. Aí ela falou, olha, muito obrigada, Gandhi, mas por que você não falou há um mês atrás? Aí o Gandhi fala, porque era eu que não tinha parado de comer coisas que me faziam mal. Vocês lembram da congruência que eu falei para vocês? Educador que não gerencia a própria crise não consegue gerenciar a crise dos alunos. Então, vocês que estão buscando informações, que a gente quer se fazer de forte, a gente quer, ai, Karina, me dá a regra e o protocolo de como lidar com alguém que está em sofrimento, que fala que quer se matar. Bom, primeiro passo, olha para a tua ferida, busca uma congruência, se fortalece no seu processo de morrência, resgata o seu rumo, pega o seu prumo para você poder oferecer aquilo que há de melhor em você. Acolhimento e cuidado. Se você não se cuida, você não vai conseguir cuidar dos outros. A gente só dá aquilo que a gente tem, minha gente. Vejam bem, a gente só dá aquilo que a gente tem. Isso diz respeito a toda a aprendizagem que eu fui tendo com a minha própria história. Quando eu falo para vocês que eu percebi que há uma convocação na minha história para que eu exercite uma certa congruência trabalhando com processos autodestrutivos. Eu só consigo estar viva hoje, e eu posso falar assim, assim com muita clareza. Eu tive uma inflamação cerebral raríssima, que acomete de 0,4 pessoas, não é nem uma pessoa, 0,4 a cada 100 mil pessoas. E aí eu ficava, por que eu? Na vida a gente não pode ficar perguntando por que eu. Eu gosto muito dos estudos do Viktor Frankl, e a gente tem que aprender a se perguntar para que isso aconteceu. Qual é a função? A função é para eu te convidar, e eu me convidei, e eu posso falar realmente,
eu precisei resgatar e voltar a andar, fazendo fisioterapia diária, para eu ganhar os meus movimentos. Eu precisei aprender a me blindar e a me cuidar de desarmonias relacionais que fizeram com que eu tivesse a inflamação cerebral autoimune. Vejam bem, a partir do momento em que eu fui impactada por um adoecimento no meio do meu pós-doutorado, minha gente. Eu fazendo pós-doutorado, no dia seguinte da internação, eu não lembrava se A vinha depois de B. E eu estou falando isso para vocês porque a gente, às vezes, fica dando valor para coisas que não precisam ser dadas. Dá valor para o que você tem, o que você não tem. É o que você não tem, é a coisa mais óbvia. E a gente começa a olhar e o nosso sofrimento acontece porque a gente fica imaginando, primeiro, que nunca o problema vai passar, que o problema não vai ser solucionado. E aí, então, eu trago a abordagem do Schneidman, que é o autor de base dos meus estudos. Schneidman é o pai da suicidologia moderna. E aí, então, ele fala que o suicídio é um ato definitivo para um problema temporário. Vocês acham que no gerenciamento de crises e na prevenção do suicídio, vocês acham que minha proposta é diminuir só diminuir os suicídios? Não. A minha proposta é fortalecer para que todos nós, seres humanos, possamos ser congruentes, que a gente possa acolher quem a gente é, a nossa história, cuidar do nosso sofrimento e dos nossos problemas, buscar informações para que a gente possa sair do limbo. Ah, porque todos nós vivemos. Ah, não é? Então, não são mais eles que estão com problemas autodestrutivos, nós. E a partir do momento em que a gente começa a olhar, buscar uma certa congruência, buscar um certo acolhimento e um autocuidado, gente, a gente consegue oferecer para o outro. Muitas vezes eu sou contratada por alguns lugares que falam assim, me dá a regra. Qual é a regra de você fazer esse acolhimento? E eu falo, o meu trabalho é muito artesanal. E artesanal significa nem todo mundo sofre da sua própria, né, da mesma maneira. Tanto é que eu tenho uma frase, o sentido pertence ao sentidor, aquele que sente a dor. Alá Caetano, todo mundo sabe a dor e a delícia de ser quem é, né, Mari? Então, eu acho que isso é essencial, gente. Quando a gente está falando de gerenciamento de crise, a gente está falando de prevenção de processos autodestrutivos e pós-venção, a gente está falando de uma busca de acolhimento e cuidado e de necessidade da gente pedir ajuda em relação àquilo que é mais nosso. Essa congruência é necessária, principalmente para você se sentir acolhido. E aí, então, eu endosso a maneira como você me recebeu, porque todos nós, enquanto seres humanos, queremos ser bem acolhidos. A gente gosta de ser gostado, não gosta, minha gente? Vai falar que não. E eu costumo falar que, então, processos autodestrutivos são aprendizagens, mas sabe o que é falho na gente? A nossa possibilidade da gente se defender. Vamos lá? Aquele que entrou em processo de morrência desacreditou sobre a própria importância e começa a se colocar em lugar de vulnerabilidade. Vulnerável, no dicionário, significa aquele que se sente desprotegido e ameaçado. Veja bem. E olha o que a gente vai fazendo quando a gente se sente desprotegido e ameaçado. A gente se machuca, a gente se isola, a gente começa a acreditar que a gente precisa morrer para dar conta daquele problema que eu não acredito mais que vai ser solucionado. E aí começa todo um pensamento enrijecido, e que o Schneidman fala de tunnel vision, e que a morte começa a se configurar
como a única solução, inclusive, para eu me libertar do sofrimento. Então, tudo isso é para amarrar e para falar para vocês. Pós-doutorado, consegui voltar depois que eu me recuperei. E aí, gente, finalizei com um trabalho que eu chamo de programa RAISE. RAISE, em inglês, significa elevar. Como ajudar alguém a se elevar do lodo existencial. Oh, é difícil, não é? Então, é um programa de ações, né, de gerenciamento de crise, e aí RAISE também é um acrônimo. R significa ressignificações de percepções. A, acolhimento. I, integrativo. S, sofrimento. E, existencial. Programa de gerenciamento RAISE, cujo objetivo é ajudar as pessoas a ressignificar percepções. E aí eu vou pegar um trechinho de uma frase do Avicenna que fala: a imaginação é metade da doença. Então a gente tem que ajudar as pessoas a entenderem o significado de problema, tá? Acolher integralmente o sofrimento existencial. Só mais um pouquinho, porque eu sei que meu tempo está acabando. Como é que eu faço isso? Através de 4 fases no programa RAISE. O Schneidman, ele fala que suicide as a psychic. É dele, então, que eu tiro toda essa abordagem que o suicídio é o ápice de um sofrimento existencial intenso. E quando ele fala isso, ele fala que suicide as a psychic ache. Como nós, psicólogos, temos a tendência também de pensarmos que tudo é a questão do psiquismo, e eu sou existencialista, então eu trago uma marca que aquele que sente a dor é só a pessoa, correto? Então eu pego, tiro o psyche, não porque eu não quero, né, ignorar, mas a gente sofre existencialmente, psiquicamente, fisiologicamente, biologicamente, espiritualmente, correto? E aí então eu pego só a palavra ache. Ache significa dor em inglês. E aí, então, eu abro mais 4 fases, como é que a gente vai gerenciar crises, ressignificando percepções, acolhendo integralmente, né, um jeito integrativo o sofrimento existencial. 4 fases, ache, que virou um acrônimo, hein, gente? Acolher, cuidar, habilitar para equilibrar. Isso forma a palavra ache. Como é que a gente vai fazer um gerenciamento de crise em prevenção e pós-venção? Pós-venção, eu fui responsável pelo primeiro programa de pós-venção aqui no Brasil, quando houve os 2 suicídios do Colégio Bandeirantes. Nós assumimos um protagonismo no sentido de não se envergonhar por aquilo que aconteceu, mas tomar um posicionamento, sim, os suicídios aconteceram e a gente vai cuidar de todo o acolhimento, de todos os envolvidos. Esse é o trabalho de pós-venção que nós efetivamos. Acolhemos, cuidamos, habilitamos para equilibrar. Extremamente rico essa sua participação, extremamente feliz. Eu estou assim, embevecido, e tenho que dizer, é difícil falar quando a gente admira e quando a gente tem muito afeto pelo tema, principalmente, né? Já te contei isso. Que bom que o Conviva está dando tiro certo, está atingindo as pessoas na sua maior necessidade, que é o acolhimento, que é olhar a alma, é trazer esse olhar humano. Então, eu quero muito agradecer. Eu vou passar a palavra para o Emerson, que tem aí algumas colocações. Duvido que vai ter alguma questão, porque a única questão que eu tive foi muito bem respondida, que era uma pergunta que eu ia fazer. Então, Emerson, passo a palavra para você. Olha, Karina, preciso dizer que você desafiou a gente aqui, porque geralmente a gente fica num esquema de ficar olhando as perguntas, os comentários e organizando tudo antes de passar para o convidado, mas o assunto estava tão imersivo que a gente tinha que fazer um esforço de concentração para poder ter um foco no que estava acontecendo no chat. Mas conseguimos, deu certo. E no final tudo dá certo, Emerson. Funciona. E eu acredito que uma pergunta muito legal que foi feita aqui, e que talvez alinhe de uma forma mais exemplificada para as pessoas, né? O professor Carlos, ele trouxe
muito bom. Quais dicas você poderia nos dar ao abordar alguém em crise? Acho que essa situação de perceber alguém em grande sofrimento, né? Ali perto de mim. Olha, todas as vezes, então, se a gente entende que o processo autodestrutivo e o suicídio é um ato de comunicação de uma dor sentida e não consentida. Primeira pergunta, Carlos, né, que ele chama, que trouxe a pergunta, a primeira pergunta que talvez a gente possa fazer é assim, Carlos, né, ou quem você está acompanhando e quem você está percebendo, primeiro, eu estou te percebendo, eu estou te vendo um pouco diferente. E aí, fala como é que você está percebendo. Eu estou te percebendo mais entristecido, mais isolado, ou com mais raiva, ou brigando com todo mundo. Então, você quase denuncia a maneira e detalha e descreve a maneira como você está percebendo essa pessoa. Aí veja e fala assim, veja se faz sentido isso, porque também não adianta dar uma interpretação que essa pessoa também não se sinta vista, tá? E aí, então, se a pessoa falar, eu tô meio, tá meio difícil para mim. Aí você fala, e se essa pessoa falar para você assim, mas eu queria morrer? Aí, Carlos, você pode falar, o que supostamente você acha que a tua morte vai te resolver? Porque aí a gente tem que considerar uma das características do comportamento suicida, apontada pela Organização Mundial da Saúde, que é a ambivalência. Ninguém que eu conheço quer se matar, quer matar, sim, aquilo que está provocando sofrimento. Então, quando a gente faz essa abordagem, porque é lógico, quando alguém chega, dá um super desespero saber que alguém quer morrer. Esse é o desespero que eu convivi desde pequena, com a minha mãe. Mas você não pode ficar olhando só para esta situação, porque, primeiro, nenhum ser humano nasce querendo se matar. Ele vai aprendendo a querer se matar. Por isso que eu estou falando, ainda tem condições quando a gente confirma os sentimentos e os pensamentos. Então, Carlos, primeira pergunta: o que supostamente a sua morte vai te resolver? Ah, porque aí eu não vou precisar enfrentar, sei lá, esta situação, normalmente associada com um problema. Tá, então como é que nós vamos resolver juntos? Você se coloca na parada e você fala, a gente vai tentar resolver junto. Aquilo que a pessoa muitas vezes acha que só a morte vai resolver. Então você vai tentando entender quais são as fantasias que essa pessoa tem, que na morte ela vai conseguir alguma coisa que ela não está conseguindo em vida. Então veja bem, a abordagem é trazer o acolhimento dos sentimentos e dos pensamentos. Vou falar para você, Emerson, não pensa no vermelho. O que você acabou de pensar? Pensou no vermelho. Pronto. E eu não tenho dúvidas. Por quê? Porque se eu falo para você assim, pensa em ter uma solução para o seu problema. Às vezes é aquilo que é o tunnel vision que eu falei para vocês, que a morte funciona como a única solução. E não pode ser, gente. E eu não estou falando não pode ser como, né, emitindo julgamentos. Eu estou falando assim, a gente sempre tem outras alternativas. Tanto que o meu mantra é, se tem vida, tem jeito. Estou viva. Eu mostro depois de não conseguir andar, depois de esquecer a ordem alfabética, gente. Consegui fechar meu pós-doc, escrevi um livro, A Vida Não É do Jeito que a Gente Quer. E não é mesmo. Se tem vida, tem jeito. E aí, pessoal, gostaram da videoaula? Muito boa ela, né? Olha, vou trazer para vocês o site para vocês entrarem em contato, ler, entender, ver os trabalhos que a professora sempre posta, tá? O site dela é karinafukumitsu.com.br. Vocês vão adorar e vão amar do jeito que eu adorei, gostei muito do posicionamento desta aula, aprendi muito nesta aula. Creio que vocês também. Dia 10 de setembro, eu os convido a vestir o amarelo. O amarelo é a cor da atenção para a valorização da vida. Eu agradeço muito a oportunidade, estou com saudade de vocês e um bom mês para todos. Tchau!